Olá, meninos e meninas do sexto ano, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana, iremos abordar dois assuntos. Na aula de hoje, climas do Brasil e na nossa próxima aula, elementos atmosféricos. Na aula de hoje, vocês deverão ter bastante atenção no decorrer da explicação, porque ao final dessa videoaula teremos atividades para ser realizada em casa e que vocês deverão copiar no caderno e me enviar a foto no Clesan para que eu possa fazer a correção e contabilizar como nota de trabalho. Peguem um caderno para qualquer informações que vocês acharem necessários para copiar. Vamos começar em uma boa aula. E começando o nosso conteúdo sobre os climas do Brasil, vamos a algumas informações que são importantes no decorrer da nossa aula. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixa latitude, ou seja, ele está localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Já estudamos isso no decorrer de outras aulas, linha do Equador, Trópico de Câncer, acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Isso significa que o território brasileiro, ele pega alguns estados na linha do Equador e os demais estão abaixo da linha do Equador, ou seja, no Trópico de Capricórnio. Por essa razão, os climas do Brasil eles predominam entre quente e úmido. Com relação à umidade, o clima apresenta algumas diferenças, desde o superúmido, quando a quantidade de chuva é superior a 2.500 milímetros anuais, até o semiárido, quando a quantidade de chuva situa-se entre 300 e 600 milímetros anuais. Os tipos de clima do Brasil são equatorial, tropical, tropical semiárido ou semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. As regiões brasileiras apresentam 6 tipos de clima, que são classificados de acordo com as suas zonas térmicas, que são esses climas que a gente acabou de observar. O nosso primeiro clima de estudo é o equatorial. Esse clima ele é predominantemente encontrado na região amazônica, ou seja, a região norte, parte do Mato Grosso e parte do Maranhão. Como assim? A região amazônica está relacionada com a floresta amazônica, então o clima tropical está relacionado com a floresta. E dentro dessa proporção está localizado todos os estados da região norte, parte do estado do Mato Grosso, que fica na região centro-oeste, e parte do Maranhão, porque faz fronteira com a região norte, que é no nordeste. Então, especificamente, o clima equatorial podemos encontrar em 3 regiões, mas onde ele predomina mais, ou seja, onde ele tem maior quantidade, é na região norte, por conta da floresta amazônica. E aí, se eu fizer a seguinte pergunta a vocês: em qual região do Brasil podemos encontrar proporcionalmente o clima equatorial por fazer fronteira com a região norte? Região centro-oeste, por conta do Mato Grosso, e o Maranhão, com a região nordeste. O nosso clima equatorial ele é encontrado em regiões localizadas próximas à linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e grande quantidade de chuva durante a maior parte do ano. Portanto, o clima equatorial se apresenta como um clima quente e úmido. Ele predomina em toda a região norte e em parte da região centro-oeste e do Maranhão, que a gente já viu. Durante o inverno, a região pode receber influência de frentes frias, em decorrência do movimento da massa de ar vindo do polo. Como a região norte está acima, significa que essa massa de ar pode vir do polo ártico ou do polo antártico do sul. O nosso segundo clima é o tropical.
Ele é encontrado na região central do Brasil, ou seja, na região centro-oeste do Brasil. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, o inverno e o verão, onde o inverno ele costuma ser seco e o verão ele costuma ser chuvoso. É ao contrário. As temperaturas médias anuais, elas são superiores a 18 graus. Quanto à umidade, na região central do Brasil, ou seja, na região centro-oeste, nós temos o clima semiúmido. Então, de acordo com nosso clima tropical, ele está localizado em toda a região centro-oeste. Ele predomina o clima semiúmido, ou seja, ele é úmido e seco ao mesmo tempo. Ele apresenta duas estações bem definidas, inverno e verão. No inverno costuma-se ser seco, ou seja, não existe a chuva, e no verão costuma-se ser chuvoso. Inverno é frio e seco, verão é quente e chuvoso. Agora temos o clima tropical semiárido, ou semiárido, como a gente costuma falar. Ele é encontrado em toda a região nordeste do Brasil, ou seja, ele predomina no nordeste brasileiro. Ele compreende uma área com chuvas e outra onde chuvas são bem raras, porque existem as áreas com chuvas que é principalmente mais próximo do nosso litoral e com chuvas raras já é mais próximo do sertão. As chuvas, além de irregulares, ou seja, elas não têm um período certo de chover, e não quer dizer que todo ano ocorra esse processo. Já tivemos períodos de seca, ou seja, muitos anos sem chuva. Por conta disso, essa região pode ser chamada de polígono das secas. Bem, agora temos o nosso clima tropical de altitude, que é o quarto clima do nosso país. Ele predomina na região sudeste, ou seja, encontramos esse clima na região sudeste. Ele tem a altitude mais elevada e, por conta disso, ele apresenta mais baixas temperaturas durante o domínio tropical. Nele também temos a entrada de frentes frias no inverno, que pode provocar as geadas. Em toda a região sudeste? Não, em toda a região sudeste não. Mas regiões mais próximas de serras e mais próximas da região sul. Temos também o clima subtropical, localizado na região sul do Brasil, por estar abaixo do trópico de Capricórnio e daí ter o seu nome de subtropical. Ele apresenta duas estações do ano bem demarcadas. O verão ele é quente e o inverno ele é rigoroso, ou seja, a estação do ano, junto com as suas características, elas seguem, como a gente costuma dizer, o padrão normal. Por estar no verão, então, consequentemente, é quente e não chove. Por estar no inverno, é frio e chove. E pode ocorrer as geadas, ou seja, principalmente as neves. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, significa que durante o ano pode ocorrer pancadas de chuvas em vários meses. E chegamos ao nosso sexto e último clima predominante dentro do nosso território nacional, o clima tropical litorâneo. Esse clima predomina em grande parte no litoral do país, que se estende do Rio Grande do Norte, chegando até o Rio de Janeiro e São Paulo. Ele é influenciado pela alta massa de ar tropical atlântica e o clima dessa região costuma ser quente e chuvoso. Isso significa o quê? Que quando está no verão costuma-se chover. Sendo que no litoral do Nordeste as chuvas são mais intensas no outono e no inverno. E no litoral do Sudeste são mais fortes no verão, mais uma vez. Então, no verão costuma-se chover muito no litoral do Sudeste e no litoral do Nordeste costuma-se chover muito no outono e no inverno. E analisando o mapa, podemos identificar o que acabamos de ver sobre os nossos climas. Eles ficam localizados da linha do Equador ao Trópico de Capricórnio, ou seja, abaixo da linha do Equador, onde nós temos alguns estados do Brasil que ainda ficam acima da linha do Equador, que são os estados do Amazonas, o estado do Pará,
estado de Amapá e o estado de Roraima. Então, esses são os estados da região norte que são cortados pela linha do Equador. Mas que podemos observar que eles apresentam climas diferentes. Por exemplo, na nossa região norte, que vimos no decorrer da nossa aula, ele é o clima equatorial, por conta da floresta amazônica, então ele predomina na região norte, pega uma parte do Mato Grosso que fica na região centro-oeste e pega uma parte do Maranhão que fica na região nordeste. Nós vimos também o clima semiárido, que é localizado no sertão nordestino. O clima tropical, podemos observar que ele abrange a parte central do Brasil, mas podemos encontrar ele aqui, ó, no estado de Roraima. Nós temos o tropical litorâneo, que se estende no litoral brasileiro, pegando do Rio Grande do Norte até Rio de Janeiro e São Paulo. Tropical de altitude, na região sudeste. E o subtropical na região sul. Então, esses foram os climas que a gente viu no decorrer da nossa aula. E vamos fazer agora um breve resumo sobre o que foi a nossa aula de hoje, observando o mapa mental no tipos de clima do Brasil. Vamos começar com o nosso primeiro clima, o clima equatorial. Esse clima ele apresenta algumas características que vimos, por exemplo, chuvas durante todo o ano e é reduzida a amplitude térmica, tem temperaturas médias elevadas e ele sofre a ação da massa de ar equatorial continental e atlântica. Já o nosso segundo clima, o semiárido, ele ocorre no interior do Nordeste, ou seja, no nosso sertão nordestino. Aqui podemos identificar chuvas escassas e mal distribuídas por conta da falta de chuva e da má distribuição da água. Muitas famílias acabam saindo do sertão nordestino e migrando para outras cidades. Temos também períodos influenciados pela massa polar atlântica. Isso significa o quê? Que a massa de ar que vem do Círculo Polar Ártico, ou seja, do mar, para a direção à nossa Terra, e é uma massa de ar fria, ela ocasiona uma chuva, mas em pequena proporção, principalmente no interior do sertão. Isso significa que é o nosso clima semiárido. Nosso terceiro clima, o tropical, é um clima no Brasil central, ou seja, ele predomina no centro do nosso país, mas não quer dizer que não podemos encontrar em outras áreas, que vimos no decorrer da nossa aula. Ele também tem uma estação chuvosa que ocorre no verão e a seca que ocorre no inverno, ou seja, é ação controversa, ou seja, ação inversa. Quando está no inverno, o clima é quente e não chove, e quando está no verão, o clima acaba sendo um pouco frio e chovendo. Nosso quarto clima, o tropical de altitude. Ele sofre a ação da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no verão, e por conta dessa alta temperatura faz com que ocorra o processo da chuva. Ocorre geadas no inverno, ou seja, no verão, por conta da intensidade do calor, acaba chovendo. Mas o inverno, ele por ser mais rigoroso, ocorre já a geada. Vamos ao nosso quinto clima do Brasil, o subtropical. Ele tem as geadas mais comuns, ou seja, por ser localizado principalmente na região sul do Brasil, que é a região mais fria, então ocorre geadas com mais frequência. Ele é influenciado pela massa de ar polar atlântico, a massa de ar que vem do nosso círculo polar. No caso, por ser a região sul, é o círculo polar antártico, então essa massa de ar fria acaba fazendo com que o Rio Grande do Sul se torne um território com muitas geadas e o inverno mais rigoroso, diferente de outros lugares do Brasil. E o nosso último clima, o tropical de Atlântico, que ocorre na faixa litorânea, ou seja, no litoral brasileiro, começando no Rio Grande do Norte e indo especificamente até São Paulo.
Ele tem a maior concentração de chuvas no inverno, ou seja, durante o inverno costuma chover com maior frequência, e sofre uma ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas. Isso significa que mesmo no verão, pela questão da ação da massa tropical atlântica, faz com que chova com mais frequência no verão também. E aqui terminamos o nosso mapa mental de revisão da nossa aula de hoje sobre os climas do Brasil. Clima equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico. Na nossa aula de hoje, vimos sobre o clima do Brasil, onde teremos duas questões que vocês deverão copiar no caderno e me enviar a foto no Classroom. Vou fazer a explicação da atividade para vocês. Não vamos responder aqui. Vocês vão responder sozinhos, de acordo com a nossa aula que acabamos de explicar. Primeira questão fala o seguinte: sobre os tipos de clima predominante no Brasil, ou seja, no nosso país, relacione as colunas. Coluna 1, nós temos clima equatorial, clima tropical semiárido, clima tropical de altitude e clima subtropical. E embaixo, do item A ao item E, nós temos características desses climas. Dentro de cada parêntese, vocês vão dizer a qual característica os climas acima estão relacionados. Por exemplo, apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano. Vocês vão me dizer qual dos 5 climas que está na questão tem essa característica como principal, ou seja, é marcante. E aí você vai colocar o número correspondente dentro. Vamos para a próxima questão. E a nossa segunda questão, vocês também deverão copiar no caderno. Ela fala o seguinte: nosso país possui diferentes tipos de clima, devido à sua extensão territorial, mas o clima predominantemente, ou seja, o clima que predomina no Brasil, ele apresenta 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Faça com um X ao clima que este texto se refere. E aí nós temos clima equatorial, subtropical, tropical úmido e semiárido. Vocês vão marcar um X no clima que está correspondente ao enunciado da questão. Nós temos apenas um item correto. E aqui concluímos a primeira aula da nossa semana, a aula 13, onde abordamos os tipos de clima do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, tirem no Class e não esqueçam de enviar as atividades e os TDs na escola. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!